Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Priscila que está falando e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Continuando então a parte 2 da aula passada, que já está no canal, assistam quem não assistiu ainda, que é sobre o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, o PNSE. Antes de iniciar a aula, por favor, não esquece de deixar o like aí embaixo, que ajuda muito o canal e incentiva, né, a continuar fazendo os vídeos, essas videoaulas que eu faço aqui no canal, relacionados, né, a veterinária e zootecnia. Então vamos lá para o vídeo. Esse Programa Nacional de Sanidade Equino, os equídeos, né, para equídeos, então cavalos, moares, e as duas principais doenças que estão inseridas nesse plano, né, esse programa, é a anemia infecciosa equina, que eu já falei na aula anterior, então quem não assistiu vai lá e assiste. E a mormo, né, que é o tema da aula de hoje, né? Então hoje eu vou falar sobre o mormo, né, essa doença, e relacionada à Instrução Normativa 06 de 2018, tá bom? Então, o mormo, ela é uma doença, né, que tem como os equídeos o principal animal, né, que vai afetar, e no caso dos humanos seria como se fosse um hospedeiro acidental. Então, os equídeos são os primários. É uma zoonose, então, como eu comentei, né, que os outros animais, fora os equídeos, acabam se contaminando acidentalmente e ficando doentes também. Então, o causador dessa doença é a Burkholderia mallei, que é uma bactéria gram-negativa. Né? Então, como eu comentei, o cavalo aqui é o principal, né, hospedeiro da doença. Essa bactéria aqui, ela não é esporulada, ela é imóvel e intracelular obrigatória. E aí aqui seria esse quadro relacionado à contaminação do equino. Então, como ocorre a contaminação? Então, sempre lembrar que a principal mecanismo de entrada desse patógeno, dessa bactéria, é pelas vias aéreas, é sempre o principal. Então, como que se contamina? Então, é um animal doente, ele vai eliminar exudatos nasais, né, que vai contaminar a água, alimento. Aí vem outro cavalo, encosta e se contamina. E é assim que pode contaminar também outras pessoas. Então, os alimentos e a água mal higienizada são a principal fonte de contaminação, né, esses fômites. Mas também pode ser com contato de fluidos corporais dos animais doentes, né, como pus, a própria urina, secreção nasal, fezes, que também acaba contaminando, mas sempre lembrar que o principal, né, é relacionado ao trato respiratório. Então ele pode penetrar esse agente, além disso, pelo respiratório, né, pela parte genital, digestiva, cutânea, tipo alguma lesão, né, cutânea, enfim, circulação, através da circulação sanguínea. Quais são os sinais clínicos que o cavalo, que esse equídeo pode apresentar? Então, erosões cutâneas, principalmente nos membros pélvicos, né, e no abdômen. Pneumonia ou pleurite também pode acontecer. Exudato nasal. Epistaxe, que é o sangramento nasal. E úlceras nasais, que tem cicatrização, que nunca cicatrizam direito, recidivam e tem formato de estrela. Não é um tratamento eficaz e problemas são aqueles animais, né, como outras doenças também, que são os assintomáticos, né, que o animal ele tem a bactéria, ele dissemina, mas não tem nenhum sinal clínico, então é difícil de detectar, né, então por isso que esse programa é importante, essa instrução normativa, né, do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, que tem algum mecanismo de controlar isso. E os cronicamente infectados, né, que são os problemas. Normalmente os equídeos, né, tem casos crônicos, e isso eu lembrar que é importante na disseminação. E os moares, né, tem um problema mais agudo e acabam morrendo em 4 a 7 dias. Então, o principal é o cavalo mesmo para disseminar a doença. Claro que isso normalmente acontece, né, não que sempre vai ser assim, mas normalmente é aquilo ali. É uma doença de notificação obrigatória, então tem que avisar o serviço veterinário oficial em até 24 horas em qualquer caso suspeito. Como que é feito o diagnóstico? Lembrando que qualquer caso suspeito, esses animais têm que ser isolados, tá? Dos outros animais. E aí
feitas as provas diagnósticas, né, para saber realmente se ele é positivo ou não. Então, o teste que essa instrução normativa leva em consideração como de triagem, então se cair algum concurso, qual o teste de triagem para mormo é a fixação de complemento, então tá nessa normativa do mapa do Ministério. Essa análise só é feita por laboratórios que são credenciados ou oficiais, né? E aí tem outro teste, que é o teste de hipersensibilidade, à maleína, que seria o teste complementar. Então isso é importante porque pode ser questão de prova, tá? Qual que é o teste de triagem, qual que é o teste complementar. Também a OI, eu coloquei como dado complementar aqui, ela também preconiza ELISA e PCR como testes, tá? Então, quem vai fazer a coleta, né, para esses testes é sempre o médico veterinário oficial ou que é cadastrado nesse programa. Então, o médico veterinário cadastrado, ele tem CRMV e ele fez esse curso técnico, esse treinamento, né, desse programa para poder ficar responsável pelas coletas, tá? Então, tem que fazer um aperfeiçoamento. Então, o médico veterinário oficial credenciado, ele vai coletar a amostra, né, de sangue, né, porque esse teste é feito a fixação de complemento é feito com o soro dos animais. Então, ele coleta, é enviada a amostra, né, para o laboratório credenciado, né, credenciado além do veterinário ser credenciado, o laboratório que faz análise também tem que ser credenciado, tá bom? Pelo Departamento de Defesa Animal. Então, é feito o teste de fixação de complemento, o FC, né, que é de triagem. E se der positivo para esse teste, nesse laboratório credenciado, as amostras devem ser enviadas em até 3 dias úteis para a Lanagro, né, que é o laboratório oficial do Ministério, para fazer a contraprova, né, para realmente verificar se é positivo ou não. Se deu negativo, não precisa. Se houver, aí aqui seria uma coisa adicional. Se houver, por exemplo, detecção da bactéria, feito algum teste microbiológico na propriedade, ou molecular, como o PCR, identificar essa bactéria é também considerado que é positivo. Por exemplo, o animal, feito um isolamento da bactéria do nariz do animal. Se encontrar, é positivo. Mas se não encontrar, não dá para detectar, digamos assim, ignorar, não descarta que o animal não tenha. Então, tem que fazer os outros testes, como o FC, fixação de complemento, né? Vamos falar da interpretação dos dados, né? Da fixação de complemento. Então, se o animal for positivo pelo teste de fixação de complemento, e ele, além disso, ele tem aqueles sinais clínicos que eu comentei, ou está em algum lugar de foco, esse animal é positivo, considerado positivo. Aí eu já vou explicar mais pra frente o que faz com o animal positivo, tá? Mas vamos por partes. Se o animal for positivo pro teste de fixação de complemento, mas ele não tem nenhum sinal clínico e nem está em algum lugar de foco, aí esse animal ele pode ser encaminhado para fazer o teste de maleína. Aí agora vamos para outra história. Se der negativo na fixação de complemento, mas ele tem sinais clínicos, aí também é indicado fazer o teste de maleína, né? Porque nem todo teste é 100% seguro, então por isso que a clínica a gente sempre brinca que é soberana, né? Então tem que respeitar os sinais, porque é uma doença muito séria, muito contagiosa e leva à morte tanto dos animais como também dos humanos, tá? Então, saúde pública. Se deu negativo, a última opção seria, se deu negativo na fixação de complemento e ele não tem sinais clínicos, então é considerado como negativo, tá bom? Conforme essa instrução normativa. A validade do resultado negativo é de 60 dias. Aqui mudou. Antigamente, a legislação antiga preconizava que animais de área que não tinha foco, né, de áreas livres, era 180 dias, mas nessa nova normativa caiu isso fora, então a partir de 2018 é 60 dias que vale o teste, tá? A partir da coleta da amostra. Agora eu vou explicar um pouquinho como que é feito aquele teste da maleína, o teste complementar e que ele vai ser, que vai confirmar ou não se o animal tem, né? Que nem eu expliquei ali. Então é feita a inoculação da proteína maleína,
que é uma glicoproteína extraída a partir, né, da bactéria B. myelin, né, que é a bactéria que causa o mormo. Ela é inoculada aqui na região da pálpebra inferior, na dose de 0,1 ml intradérmico. E após, quem faz isso é o veterinário oficial, tá, o cadastrado. Após 48 horas, é avaliado se teve alguma reação inflamatória, edema palpebral, secreção purulenta ou não. Esse animal é positivo, se ocorrer algum processo inflamatório, tá? Então, por quê? Porque se ocorrer um processo inflamatório nesse tempo de 48 horas, quer dizer que o animal possui anticorpos, né, prontos para essa proteína da bactéria que causa o mormo. Então, em 48 horas, os anticorpos vai se ligar, né, a maleína vai criar uma reação inflamatória. Se o animal não tem anticorpos contra a maleína, essa proteína da bactéria, até produzir o anticorpo e tal para combater, vai demorar muito tempo. 14 dias normalmente que demora para produção de anticorpos, né, para ter um pico. Então não daria tempo de 48 horas, se o animal é negativo, ter anticorpos prontos para combater isso. Então por isso que esse teste é como se fosse uma tuberculinização. Então se o animal tá positivo, se deu positivo, né, na fixação de complemento e também na maleína, esse animal é positivo. Se por acaso for feito o teste de maleína direto, né, não fez e deu positivo, esse animal também é considerado positivo, né, reagente. Ou que nem eu comentei, se detectar essa bactéria, né, para o microbiologia ou PCR, ele também considera como positivo. O foco, qualquer animal, se numa propriedade de um animal teve mormo, já é sugestivo, já é considerado foco. Essa propriedade, então, ela não é isolada, ela é interditada, esse é o termo. É feita investigação epidemiológica, né, ou seja, todos os animais ali vão ser submetidos à análise, né, coleta de sangue, né, para análise, após 30 dias, né, do foco que é feita essa coleta, né, para realmente verificar se os animais estavam contaminados ou não. E lembrando que é feito 2 análises. A primeira após 30 dias desse foco, né? E depois de 21 dias a 30 feito no segundo teste. Lembro que para perder, né, não ficar interditada, tem que dar 2 testes negativos nesse intervalo de tempo que eu comentei aqui. Se der positivo, os animais são sacrificados. Até 15 dias após os resultados, eles devem ser sacrificados na propriedade, isolados, né, e sacrificados. Não dá, que nem anemia infecciosa tem a opção de poder manter os animais isolados, né, não matar eles, não sacrificar. Mas a mormo não tem essa opção, é sacrifício. Quem faz é o médico veterinário oficial, na presença de testemunhas. E após isso, o animal deve ser incinerado ou feito enterro sanitário, né? E quem que faz essa parte do enterro ou incineração é o proprietário. O serviço veterinário oficial só vai monitorar se foi feito tudo isso. O foco. Então, além disso, tem que destruir todos os fômites. Então, ração, que tiver qualquer forma, né, que possa ter contaminação. Né, eu dei um exemplo da ração. Tem que limpar e desinfectar o ambiente. Então, coxos, bebedouros, instalações, tem que desinfetar tudo. E o serviço veterinário oficial vai monitorar. Então, quem faz essa parte aqui é o proprietário, tá? A única coisa que o serviço veterinário oficial faz aqui é matar, sacrificar o animal. Aí depois, essas medidas após é o proprietário. Para desinterdição, né, da propriedade. Então, após sacrifício desses positivos, que eu comentei, né, só para reforçar, aí depois após, né, o primeiro animal ser detectado, os animais, depois disso, 30 dias após esse foco, é feita a primeira análise, coleta dos outros animais para ver se eles não têm, né, se eles não foram contaminados. E repete esse teste após 21 e 30 dias. Lembrando que só vai ser desinterditado se todos os animais derem nesses testes, né, derem 2 negativos, tá? Então, tem que torcer aí para que os outros não tenham sido contaminados. Aí, vamos falar um pouquinho de potros com a mãe. Se a mãe for positiva e o potro, ele não tem nenhum sinal clínico e for menor de 6 meses,
esses animais são isolados até eles completarem 6 meses e aí faz os testes, tá? Aí, mesma coisa, deu positivo na fixação de complemento, vai seguir a ordem como se fosse um outro animal que eu comentei já como que faz. Para ser uma propriedade livre, então tem que cadastrar todos os equídeos no OESA, né, que é um órgão de saúde animal, conhecimento epidemiológico da região, né, se não tem casos, não ter registro de mormo durante 3 anos, e animais que ingressaram durante 3 anos sempre estão fazendo os exames, né? A ausência da bactéria em 12 meses na região, né, tipo, em qualquer lugar, e nos últimos 5 anos foi cumprido todas as normas se teve algum foco. Trânsito dos equídeos, então vamos comentar. Então, para transitar um animal de uma zona não livre, né, para uma zona livre, tem que fazer 2 exames também, que é sempre um padrão, 2 exames, com intervalo de 21 a 30 dias. Então, aqui eu coloquei uma imagem de um caminhão transportando equídeos, né? Então, antes do transporte, até 30 dias, no máximo, né? 30 dias antes tem que fazer o primeiro exame, tá? No máximo, até 30 dias tem que fazer o primeiro exame. E depois desse primeiro exame, de 21 a 30 dias, né? Nesse intervalo, tem que fazer o segundo. Né? Então, essa aqui é a norma para trânsito de equídeos. Para feiras, né? Para esses eventos, não precisa de exame. No caso, precisa de exame, tá, gente? Mas quem não precisa fazer os exames? Então, tem 2 categorias que eu vou comentar aqui que não precisa fazer exame, tá? Só para essas 2 situações, potros menores de 6 meses com a mãe, não precisa fazer o exame para feira, que nem eu comentei lá. E equídeos em zona livre. Então, aquela normativa 06 de 2018 diz, então, se cair na prova, não precisa de exame, potro menor de 6 meses com a mãe negativa, se a mãe for negativa, tá? E equídeos em zona livre de mormo, tá correto, tá? Só essas 2 exceções, então toda a regra tem exceção. Gente, espero que vocês tenham entendido. Eu destrinchei aqui, tentei trazer de uma forma fácil sobre essa instrução normativa, que não é fácil, né, ler uma lei, mas eu tentei trazer da melhor forma possível para que fique fácil, né, principalmente para quem está estudando para concurso. Deixe nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Por favor, compartilhe nos grupos de estudos e deixe seu like também para me incentivar a continuar trazendo esses vídeos para vocês. Meu muito obrigada e até a próxima aula.